Olá pessoal, sou Luiz Gustavo Pacete, editor de tecnologia e inovação da Forbes Brasil. Queria super agradecer ao Set Experience por me convidar para fazer a curadoria desse painel. Esse painel tem pessoas que eu admiro muito, mas não é só por isso que elas estão aqui conectadas. O trabalho de cada uma delas, de cada uma das empresas, está muito relacionado à tecnologia imersiva, inovação, transformação. E a gente vai poder trazer aqui nos próximos minutos algumas perspectivas de várias indústrias muito legais, games, OH, marketing, imersão e várias outras. Por isso eu quero super agradecer a Ana, a Bruno, o Leandro e o Léo que estão aqui. Eles vão ter um tempinho para se apresentar, mas para a gente falar um pouquinho de tendências. O mundo vive uma transformação que já não é de hoje. A pandemia, como a gente já bem falou, acelerou muita coisa, mas agora chegou a hora do vamos ver de fato, né? O quanto que a tecnologia, o quanto que o 5G, o quanto que tantas transformações IoT que a gente está falando todo dia, vai impactar a partir de agora esse novo mundo, essa nova forma que a gente tem para viver. Então é isso. Bom, pessoal, vou começar pela Ana. Ana que já faz escola aí na tecnologia imersiva, além de trabalhar com isso, é uma estudiosa do assunto. Ana, bem-vinda, obrigado pela presença. E conta um pouquinho para a gente, assim, o que você está respirando nessa transformação que vive a tecnologia imersiva, AR, VR, AR e várias outras. Bom, obrigada, Pacete e todo mundo da Set Experience, um prazer estar aqui. Só para me apresentar, eu sou responsável pelo Yahoo Creative Studios, que é o estúdio de experiências imersivas e de conteúdo do Yahoo, né? A gente, até 2 semanas atrás, era Verizon Media, voltamos a nos chamar Yahoo, então é a operação responsável por imersão e por conteúdo e creative tech que a gente fala. Respondendo tua pergunta, Pacete, o que a gente tem visto, né? A gente tem no mundo 2 estúdios que são equipados com 5G. Então, eu vou começar falando um pouco de uma tecnologia que ainda não está disponível no Brasil, mas que vai estar e que já está impactando muito a produção de conteúdo imersivo. O que a gente percebe? Tem 3 frentes assim que estão sendo muito impactadas para a produção de conteúdo imersivo. É a disponibilidade de ferramentas, né? A gente passa a ter mais ferramentas para produzir. Essas ferramentas são mais acessíveis, então os projetos são mais baratos, mais rápidos de serem feitos, com uma qualidade melhor. Então isso é algo que se acelerou muito, né? O ferramental para a produção de conteúdo imersivo. Uma outra frente é a frente do consumidor. O consumidor também passou a ter mais ferramentas para consumir esse tipo de conteúdo. Então, hoje o smartphone é muito mais acessível para as pessoas, e aí elas conseguem, por exemplo, ter uma experiência em realidade aumentada no smartphone, óculos de VR, né, que até muito recentemente era muito caro e muito inacessível, você já tem versões mais baratas, né, então também o consumidor consegue ter acesso e isso vai dando escala para esse tipo de tecnologia. E o que a gente tem visto no Yahoo? O avanço dessas tecnologias está se acelerando muito. Então, como a gente tem um olhar muito de distribuição, não só da produção de conteúdo, mas da distribuição, tem coisas que mudaram muito nos últimos, eu diria, 3 anos, né? Que é o período que eu estou no Yahoo. Quando eu entrei, você não conseguia fazer uma experiência em realidade aumentada sem usar um aplicativo. Na verdade, assim, você até conseguia, mas você não conseguia fazer uma experiência em realidade aumentada com qualidade sem você ter um aplicativo. Hoje, você já consegue fazer esse tipo de experiência web-based, com qualidade e que ainda é distribuído via DSP. Então, eu passo a ter formato de mídia imersivo que eu não tinha há 3 anos atrás. Então, o que a gente tem percebido, tanto na produção quanto na distribuição, é que isso está ganhando tração, está ganhando escala as experiências imersivas. E aí vem principalmente da indústria de games os aprendizados que a gente tem tido, tanto em narrativa quanto em produção, né? Porque essa é a indústria que, de fato, quando a gente está falando aqui de imersivo, a gente está falando de 3D, né? Então, toda a discussão que se tem em torno disso essa é a indústria que primeiro trouxe isso, né? Antes do audiovisual, antes de todas. Então, acho que esses são os highlights assim, do que a gente tem visto e do que tem acontecido nos últimos tempos em relação a formatos e conteúdo imersivo. Ana, muito interessante. Enquanto você falava, eu estou aqui pensando, obviamente, no metaverso. Acho que vocês já cansaram de ler e falar sobre o metaverso, mas ele vai aparecer muitas vezes aqui na nossa conversa. O que você pontuou aqui, Ana, é muito importante, porque as promessas de tecnologia, né, e os conceitos de tecnologia, eles existem há muito tempo. Mas a questão é a escala, né? A questão é o uso, a questão é a aplicação, e para muito da nossa audiência aqui é sobre negócios também. Então aqui tem um ponto importante de levar para essa evolução. E aí eu trago para a Bruna, e Bruna, a Ana já colocou a deixa aqui para a gente para falar de games, mas aí tem o seu olhar de negócios e de compreender também o consumidor de games, os consumidores, né? Essa é uma indústria
pujante, é uma indústria também muito rápida e dinâmica e que tem uma relação direta com com o contexto que a Ana descreveu, né, Bruna? Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu até agradeço a Ana, que ela deixou a deixa aí perfeita para mim. E obrigada também pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com pessoas tão incríveis. Então, só me apresentando também, então, sou diretora de novos negócios da Ubisoft para a América Latina. Estou já há 9 anos na Ubisoft, mas com games quase 12. Então, passa muito rápido, é um mercado que também muda a todo momento, então em nenhum momento é algo boring, pelo contrário, é o que você falou, é um mercado super empolgante. Na verdade, eu quero até conectar a sua pergunta exatamente com o metaverso. Acho que muito que aconteceu também no último ano sobre games já vinha há alguns anos, né? Então, isso é algo que a gente sempre fala, Leandro e eu, nas nossas reuniões, acho que falamos o mesmo discurso, que é games é hoje o maior mercado de entretenimento. Isso já há alguns bons anos. Mas, desde que a pandemia começou, a gente percebeu o quanto que games foi um aliado importante nesse período. Um aliado importante para a nossa saúde mental, para uma válvula de escape. Então, quando eu olho o core da Ubisoft, que é vender jogos, antes de responder a sua pergunta, mas quando eu olho o core da Ubisoft, que é vender jogos, foi muito bem a atividade dentro do jogo. Agora, quando eu falo aí exatamente do meu trabalho, Pacete, que é sobre conectar marcas no universo dos jogos, porque é isso que o metaverso trouxe também. Então, como que as marcas podem fazer parte do universo de games, né? Levar esse algo digital, algo da vida real para o mundo virtual. Então, isso foi algo que a gente viu ao longo do ano passado, final do ano passado, meados do ano passado, e esse ano uma explosão, muitas grandes marcas fazendo isso. E esse é até o meu papel do meu time, que é como a gente pode, esse é um dos pilares também, mas como a gente pode colocar marcas dentro do universo de games sem ser invasivo também, sem atrapalhar o entretenimento. Então, acho que esse para a gente, que é publisher, é um dos principais pontos, que é super possível você ter marcas dentro de jogos, isso já é uma realidade, mas como você pode fazer isso como entretenimento e não como algo que atrapalha a experiência. Então, claro que muito aconteceu, mas isso para os próximos anos, acho que até um curto prazo, é algo que vai aumentar muito mais e que grandes marcas precisam se atentar. Que, como é tão encantador entrar no mercado de games, mas é também super importante entender como que você vai entrar para que faça sentido não só para a sua marca, para o que você quer como target, como, ok, quero fazer parte do metaverso, quero fazer parte do universo de games, quero me conectar com os games, mas também de uma forma realmente verdadeira que você agregue aqueles jogadores. Aqui a gente vai compondo uma jornada bem interessante, né? Então, a Ana trazendo toda essa estrutura, essa base tecnológica, a Bruna olhando para o contexto do consumidor, do negócio, das marcas, e o Leandro, que, bom, eu acompanho a Player One desde que ela nasceu e agora é voo solo, né? E o Leandro, com a sua equipe, veio desbravando e levando para o lado da experiência. Ainda que conectado a outras plataformas, vocês respiram muito experiência, né, Lê? Por causa dos eventos, conectar as comunidades, conectar as pessoas. E agora que a gente está voltando com tudo, tem um salto aqui de experiência. Então, como tem sido? Assim, como que a gente está preparando essa estrutura de um mercado que vocês já aprenderam muito e agora estão investindo pesado? E bem-vindo também. Legal, obrigado, Pacete, obrigado pelo convite, para o pessoal da SET. Vou seguir aqui o caminho que todo mundo está fazendo de fazer uma rápida apresentação. Muitos anos na Globo, liderando uma incubadora de novos negócios, né? Fazia tudo que era meio diferente na Globo. E desde 2017, levantando a bandeira dos games, né? Fazendo a conexão do grupo com o mundo dos games. A gente elegeu os esportes como território, né? Para fazer isso. De lá para cá, a gente fez muitas coisas legais e, recentemente, a gente anunciou a spin-off dessa área de games e esportes com o time e os ativos para uma empresa que chama Player One Gaming Group, que é a empresa que eu lidero agora, que, na verdade, é uma continuação, mas agora com um foco mais dedicado. A sua pergunta é muito boa, Pacete, e tem muito a ver com o que a gente está pensando aqui, a nossa visão de futuro do negócio, né? Se a gente for falar de experiência,
é muito importante falar sobre assim, a nossa crença na força de conexão, né, do pertencimento que está na conexão, né? E aí, se a gente for olhar, a gente está falando um pouco no início aqui sobre a evolução da tecnologia na pandemia, e a pandemia trouxe muito essa coisa do entretenimento de casa, né, o hometainment, como alguns falam, com muitas ofertas cada vez melhores de interação, né? Obviamente, o mundo dos games acelerou para caramba, a gente falou já de metaverso, imagino que a gente vai falar bastante hoje aqui de metaverso, mas muito além disso, né, teve toda essa preparação para que o que era aquela experiência presencial fosse para o digital, né? Então, isso aconteceu fortemente, né? Mas tem um outro lado, que é um lado que acho que todo mundo está vivendo, que é de exaustão das telas, né? Assim, tem o lado que foi o lado positivo, mas esse lado de exaustão, tipo, agora com vacina, com a situação que a gente está vivendo, tem uma demanda absurda, reprimida por experiências reais, né? Então, o que a gente entende, na verdade, é que a gente está indo para um caminho, para mim é o caminho sem volta, é que essas experiências elas vão para o digital, né? A gente vai trazer muito do que foi desenvolvido e acelerado na pandemia com a questão do digital, mas as experiências reais, elas terão um papel muito importante, especialmente nesse momento aqui de conexão, as pessoas querendo se encontrar de novo e podendo, né, se encontrar de novo aí nos próximos meses. Então, para esse caminho do digital, que a gente está levando os nossos produtos, e a gente busca sempre uma interação super fluida entre essa história do online e do offline. Eu acho que todo mundo sempre falava sobre isso, agora não tem saída, agora a gente precisa, de fato, realizar isso, né? Como é que as coisas se conectam, independente de onde que ela começa ou onde que ela termina, né? Então, começa no digital ou começa no presencial, não importa mais, o que importa é que isso precisa estar conectado. E aí, quando a gente está falando de digital, a gente está falando de ter uma parte relevante no digital, a gente está falando de dados, né? E a partir dos dados é que a gente vai sempre melhorar essa experiência, melhorar essa oferta para esse consumidor, para essa comunidade, né? Então, por exemplo, a gente está indo agora para a 5ª edição do Prêmio Esportes Brasil, uma celebração da indústria que a gente começou a fazer em 2017. É uma experiência que só evolui nesse sentido, né? Integra a votação online, aí tem uma interação forte com os finalistas, aí tem um evento presencial, que é a noite super especial, que acontecem encontros super incríveis, memoráveis, que só nesse evento que acontece, mas depois ela volta também para o digital. Então, a gente está agora avançando como é que o prêmio vai para o metaverso, como é que o prêmio potencializa essa relação com o consumidor e o fã através de NFT. Então, tem uma série de construções que a gente vem fazendo nesse sentido, e acho que a mais emblemática a gente vai lançar no ano que vem, que vai ser a Player One Arena, que é justamente nesse sentido. A Player One Arena ela vai ficar dentro de um espaço de experiências da Globo, né? Vai se chamar G-Experience, é um mundo de novela, de séries, com estúdio, com espaço kids, com restaurante, enfim, um mundo da Globo levado para um espaço de experiências no Shopping Marketplace em São Paulo. E no coração do G-Experience vai ter a Player One Arena, que é uma arena de games e esportes, com uma programação super intensa, imersiva, e que começa no digital, termina no presencial, volta para o digital. Então, esse é o nosso olhar, conecta muito com a estratégia de levar os nossos produtos de experiência para esse mundo agora digital. É interessante que agora, essa primeira parte da nossa conversa, os games eles predominaram, obviamente, né? Mas não é sobre games, né? É sobre, olha só como a gente vai costurando. Daqui a pouco eu vou até falar com a Ana sobre o mundo da moda, mas a gente vai costurando, é sobre experiência, é sobre vida, é sobre conversão. Você mencionou novela, entretenimento. Não é sobre games, é interessante, não é só sobre games, isso é muito interessante. E aí, Léo, eu acho que o digital que o Leandro trouxe aqui é algo muito na pauta de vocês, né? E também recentemente vocês fizeram uma integração inédita ali com o mundo dos games também, mas é mais do que isso, né? Você ali como uma plataforma importante de conexão com as pessoas no digital e também no mundo físico, vocês têm uma responsabilidade, têm um papel importante de fazer esse equilíbrio ali, né? Bem-vindo, Léo. Olá, gente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando junto com vocês, falando para todos que estão assistindo o Set Experience. Obrigado, Pacete, pelo convite também. Eu achei, né, Leandro, eu sou Leandro e Leonardo aí, então já fazendo uma dupla boa. O Leandro levantou a bola bem, falando essa questão justamente do conceito de digital. A nossa empresa, né, a NeoH, o nosso slogan, inclusive, é The Digital Makers.
A gente já vem com esse conceito de phygital, vamos falar assim, desde 2013, no mínimo, aí, quando a gente começou a trazer para o mundo real experiências digitais, fazendo agências conceito aí na época para o Citibank, com mesas interativas, focando nesse tipo de ações. O que a gente vem falando muito agora, depois desse momento de Covid, de quarentena, de reclusão, é justamente isso aí também que o Leandro citou. O público ele está ansioso para voltar para a vida fora de casa, né? Out of home. E o ser humano é um ser social, né? A gente estava vivendo um momento completamente atípico, indo contra justamente a nossa própria natureza. E aí, esse movimento phygital, que é justamente trazer, né, do mundo digital as melhores experiências, né, para o mundo real, a gente tem sentido uma intensificação muito grande dos nossos clientes nesse sentido. Empresas como a Vivo, Santander, mais recentemente agora o Carrefour, estão investindo muito nas experiências digitais e interativas nos pontos de venda, nos pontos de contato físico deles com o público. Não só isso, né? A nossa empresa tem um outro braço, que é o de mídia mesmo, de out of home em aeroportos, terminais rodoviários e Parque Ibirapuera também. E a nossa mídia, ela vem sendo assim, ela está se integrando cada vez mais dentro desse conceito aí de ser uma vitrine para o mundo real, né, das empresas digitais. Empresas como o Boticário, por exemplo, têm usado a nossa mídia, as nossas telas, para ser ali vitrines de produto mesmo, a pessoa chegar e ver já uma propaganda de um determinado produto, apontar o celular no QR Code e já ir direto, né? Vamos falar assim, já para efetuar a compra, já com cupom de desconto, inclusive, porque viu naquele ponto físico a promoção. Então, a gente tem esse momento, está sendo muito bom, a gente acredita que vai ser cada vez mais intensificado. A gente fez essas integrações, depois acho que vou ter a oportunidade de falar mais sobre esse novo Phygital Out of Home que a gente vem trabalhando, que é justamente a integração das nossas mídias no mundo real com mídia mobile geoposicionada, com virtual out of home dentro de games. Enfim, a gente está vivendo aí um momento bem propício para esse tipo de intensificação de ações digitais no mundo real. Muito bom, Léo. E, pessoal, para pontuar, e até para pontuar essa primeira parte da nossa conversa, no finalzinho de outubro ali, algumas semanas de expectativa na mudança de nome do Facebook, por exemplo, né? Que virou depois ali uma nova marca Meta, que está relacionada a metaverso. Isso é emblemático, isso sinaliza muito, porque de cada fala que teve nessa abertura agora, mostra o tamanho dessa indústria. Né? Olha o Léo falando dos exemplos ali de conexão, de soluções. Olha o tanto de negócio que tem aqui para startups, para investidores. É um universo que ele está em construção, mas que ele está atraindo muito investimento e está demandando muita solução. Então é muito importante. Você que é uma startup, ou que é desse segmento, que é um fornecedor, fique atento para esses movimentos que eles são muito importantes. Agora a gente vai aterrissar um pouquinho para alguns lados práticos, né? E pegar o lado prático da vivência de cada um. Ana, voltando contigo. Acho que também ali em outubro eu estava vendo uma entrevista sua com a Olivia, né? A Olivia que fez um evento de moda imersiva, e no ano passado vocês também, ainda na época de Verizon, fizeram um evento de moda imersiva. O que a gente tem de forma prática e quais são as indústrias que estão conseguindo fazer de forma legal essa parte de imersão? Toda essa conexão que a gente falou até agora, além da moda também. Eu acho, Pacete, de tudo que a gente está falando aqui, tem um layer comum, né, que é essas tecnologias imersivas, né, e as novas ferramentas, como uma forma também de criar novas narrativas, né? No fim, a gente está falando de novas formas de se conectar, né, com as pessoas, enfim, de contar histórias. E aí, de forma, assim, tem a indústria da moda, curiosamente, a gente tem uma parceria importante, né, com designers no Reino Unido, e é uma indústria que, fora do Brasil, ela está florescendo muito quando a gente está falando de imersão, né? Então, a gente fez esse desfile imersivo mesmo, era uma experiência em VR, então,
você navegava no desfile, via o storytelling que cada um dos designers criou para a sua coleção, para a sua peça, então era totalmente digital, né? E a ideia principal era não reproduzir algo que já existe no mundo físico, né? Então, falou-se muito aqui do digital, mas muito a ideia de vamos fazer uma coisa diferente, uma experiência nova, que não seja simplesmente reproduzir o que é um desfile tradicional. A gente fez agora, lançou no início de outubro um projeto com a Selfridges, né, que é um grande varejista no Reino Unido, que é um game para celebrar os 25 anos de Pokémon, é uma coleção digital, né, de roupas digitais do Pokémon, com a Charlie Coyne, que é uma designer inglesa e que foi nossa parceira nesse projeto. E aí a gente criou um game que você entra, é um site que você entra e você tanto pode ter experiências digitais, como essa coleção também existe na vida real, como também teve uma ativação na loja, na Selfridges, para você brincar com esse game e conhecer essa coleção. Então, é um exemplo, acho que muito tangível de tudo que a gente falou aqui. Então, eu tenho o real e o virtual como evento na loja, eu tenho uma experiência imersiva que leva direto para o shopping, que tem uma estrutura e um storytelling de game, que também me dá prêmios, porque você também pode ter aí um digital wallet que você pode juntar algumas coisas e trocar. Então, é um típico exemplo de como que você junta diversas pontas para pensar um projeto que trabalha com imersão. Alguns outros exemplos, né? O Leonardo estava falando, né? Aponta um QR Code para um out of home e ali você tem uma experiência, né? Você tanto pode ir para o shopping como pode te levar para algum outro lugar. A gente fez um projeto com a Volvo em 2019 que era justamente isso: apontava o QR Code para o digital out of home e para outras mídias e você tinha a experiência de um carro, né? Era uma realidade aumentada de um carro. A indústria da moda no Brasil transitou um pouco com isso, principalmente em ponto de venda, né? Então, o uso de realidade aumentada, principalmente realidade aumentada no ponto de venda, como uma forma de tornar a experiência que você tinha na loja mais interessante. Com o advento da pandemia, muito disso foi levado para o digital, né, para o ambiente da internet, mas especificamente a indústria da moda no Brasil ainda não tem esse investimento. Eu até foi muito do que eu discuti aquela vez com a Olivia, foi isso, né? A gente ainda está num processo de aprendizado, que acho que é onde meio que várias indústrias estão, né, experimentando. Acho que um pouco o que a Bruna trouxe de games é a mesma coisa. As marcas estão testando se funciona com a audiência ou não. Como é que eu entro nesse mundo? Porque é o que eu falo, né? Question the hype. O hype agora é o metaverso. Que bom. Então agora minha marca vai entrar no metaverso. Não sei, né? Assim, depende. Possivelmente vai ter que entrar em algum momento, mas como vai entrar? Como é que isso se conecta? Que storytelling eu vou ter? Então acho que essas são exemplos de possibilidades que você tem de narrativa com imersão. E para trazer mais um exemplo só e mais tangível, quando eu falei de ganhar escala, né? A gente fez um formato em AR com a Bifitter no começo desse ano, né, para o lançamento de uma série especial, uma garrafa especial. A gente está lançando outro agora com uma marca de eletrodomésticos, também para mostrar a funcionalidade de produto. Então, uma coisa que tem que as experiências imersivas, que isso vai ser muito acelerado com 5G, tem trazido, é a possibilidade também de você fazer melhor demonstração de produto e de uso de produto, né? Que é um aspecto funcional, não tanto de entretenimento, mas que é muito importante para muitas marcas, né? Quando eu estava aqui pensando, e aqui de novo, né? Até para a gente sair um pouquinho dos games, o Leandro mencionou NFTs, né? Os tokens não fungíveis, a gente está falando na arte, a gente está falando disso na tecnologia, mas é sobre conversão a conversa agora também, é sobre resultado. Ela não é só sobre experiências. A gente está falando muito de narrativa, de experiência, mas é sobre vender. Assim, o tanto de tecnologia que a gente tem em suporte é sobre gerar resultados, né? O Léo mencionou ali o Boticário. O Boticário fez uma loja dentro do Avakin Life, não necessariamente ainda vendeu fisicamente, mas ali já começa o embrião para que você tenha uma conversão também no mundo físico. Então aqui é uma conversa importante sobre vendas e sobre resultados que vai além. E aí, Bruno, eu vou te puxar para a conversa. E aí, o Bruno e Leandro aqui têm uma relação muito forte, porque vocês desenvolveram muitas coisas juntos, né? Ubisoft e Globo. Mas primeiro para a Bruno, e depois você pode também entrar, Lei. É sobre você, a partir desse universo virtual, você desenvolver negócios. E aqui, negócios de parcerias, né? Quando você transforma um game num reality show, como aconteceu, e aí você chama uma marca para conversa. Isso é sobre desenvolver produtos e expandir
o alcance dessa imersão, né, Bruno? Só vou conectar com algo até antes que a Ana trouxe, de novo a Ana deixando aí para mim, agradeço. Quando fala de moda, aí eu entro no nosso reality show, mas, por exemplo, a Gucci é um dos parceiros Ubisoft. Ano que vem nós vamos ter um dos nossos jogos com uma coleção da Gucci no jogo, mas também uma coleção no mundo real. Então, isso a indústria da moda e do luxo também já está muito também conectada com alguns dos jogos da Ubisoft. Então, só esse exemplo que eu queria trazer. Sobre o case do reality show, realmente, Leandro e eu temos uma relação aí longa data, anos já se falando. Coca-Cola foi um deles e foi um dos cases mais memoráveis que a gente tem mesmo. E o da Coca-Cola é muito interessante, Pacete, porque o da Coca-Cola, não necessariamente a gente tinha a Coca-Cola dentro do jogo, mas a gente criou o cenário do jogo na televisão, onde pessoas, dançarinos de todo o país, iam até lá, concorriam pelo prêmio de ser o embaixador de Just Dance, uma viagem para Paris e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é que existe também a via contrária. Nem sempre a gente precisa colocar a marca dentro do jogo. Por que não trazer o jogo de uma forma diferente para um outro universo? O transmídia. É exatamente isso. Foi isso que a gente fez com o Leandro e o time da Globo. Vou deixar para você, Leandro, porque acho que você tem outras coisas bacanas para falar do projeto. Esse case foi de vários que a gente fez, né, Bru? É muito legal estar aqui. O Pacete juntou a gente aqui nesse painel. A gente tem coisas muito legais que a gente fez, mas esse acho que foi o que mais apareceu, porque teve toda uma construção, né, um trabalho, primeiro, de entender junto com a Coca-Cola e a agência, né, a Thompson, de qual era a comunidade que eles queriam chegar e conectar, né? E aí, de que forma, qual que era o jogo, e a partir do jogo, aí chamando a Bruna para a conversa, como que a gente podia fazer, e foi essa construção que levou a um reality show com uma exposição muito bacana no Multishow, mas também na TV Globo, também no G-Show e todos os canais de relação direta da Ubisoft, né, do próprio Just Dance. Então, a relação desde a comunidade até o mainstream, embalado tudo de Coca-Cola e da forma inversa. Achei que a Bruna falou muito bem, a gente está falando muito de levar a marca para dentro do jogo. Essa é uma das formas, né, e acho que são muitas outras, né? Teve um outro case que a gente fez, foi a primeira parceria de um reality show que a gente fez nesse ambiente aí dos esportes, foi o Looking for a Caster. A gente fez também com a Ubi, também com a Bru, que foi o Looking for a Caster para Rainbow Six. Então, vamos descobrir um novo narrador de Rainbow Six, né? Porque é importante dizer que quando a gente está olhando para comunidades de esportes, quem olha de fora talvez possa achar que é uma grande comunidade, mas não é, né? É muito importante entender essa relação da comunidade com aquele jogo, né? Ou com alguns jogos e nesse sentido, o caster, que é o narrador, para os esportes, ele tem uma função diferente do esporte tradicional, né? Se a gente pega aqui na Globo o Galvão Bueno, ele pode fazer qualquer esporte tradicional e ele vai passar muita emoção, porque é o que ele sabe fazer, né? Pegando o Galvão como o grande exemplo, mas qualquer dos narradores da Globo tem esse desenvolvimento, essa expertise. No caso dos esportes, se a gente for pegar um narrador de League of Legends e colocar ele para fazer Fortnite, muito provavelmente isso não vai dar muito certo, a não ser que ele tenha já uma relação com o jogo, com a comunidade. Então, esse é um outro exemplo que a gente fez junto com a Ubisoft, de desenvolver um reality show para descobrir um novo narrador de um jogo específico, que no caso era o Rainbow Six. Olê, agora deixa eu complementar uma pergunta, e Léo, ela também conecta muito ela dá uma continuidade para ti. Tem muita gente que está assistindo, acompanhando o nosso evento, que trabalha na parte de engenharia, na parte de transmissão, na parte de equipamentos, um olhar muito técnico. Você não precisa entrar em detalhes técnicos, Lê, mas você respirou esse universo, você respira, aliás, né, acompanhando ali um pouquinho antes, né, quando a gente ainda estava fazendo o CBLOL aqui, fisicamente, toda essa parte de transmissão, equipe. Existe um mercado em formação que demanda uma expertise técnica também, né? Existe um mercado estrutural que está chamando pessoas que vai além de negócio, que vai além de narrativa,
tem um lado técnico, uma indústria técnica e informação muito importante, né? Você respirou isso com Riot e outros exemplos, né? Muito, eu acho que, assim, as novas profissões, né? E se a gente for olhar para esse conjunto de novas profissões que vem aí, muitas delas estão relacionadas com esses universos, né? De games, de esportes, o universo de tecnologia, o quanto que isso se conecta, né? E a gente vê que, assim, o profissionalismo dessa indústria numa velocidade incrível, né? Nos últimos anos. E prova disso, dessa questão de técnica e a velocidade como as coisas acontecem, foi justamente na pandemia, quando os esportes tradicionais todos pararam, os esportes também pararam, né? Porque esportes, a gente está falando de grandes competições, grandes eventos presenciais, né? Então, teve um primeiro momento ali que parou, mas parou muito pouco, porque logo, muito rapidamente, os esportes conseguiram achar uma forma de trazer, de continuar a partir de jogadores, cada um nas suas casas. Então, assim, a velocidade que se montou uma estrutura para conseguir transmitir aquela competição de esporte eletrônico de novo na TV e nas plataformas de streaming foi muito rápido, né? Então, essa velocidade tem muito a ver com esse aspecto técnico e o quanto que esse universo respira em torno de tecnologia, né? O movimento que a gente fez de spin-off, né, saindo da Globo para montar a Play One Gaming Group, e a gente fez isso para focar, para poder ter agilidade, para poder investir em situações que a gente acredita como prioridade, que dentro da Globo a gente disputava, obviamente, a questão de prioridade. Então, aqui fora, a gente pode focar no que a gente entende que é mais importante, e o maior investimento que a gente vai fazer, né, a gente já começou o desenvolvimento disso, é em desenvolvimento de tecnologia, né, porque a gente trouxe, né, os ativos que a gente trouxe para o spin-off foram ativos de competição amadora, competição profissional, eventos, canais em plataformas de terceiros, uma parte de produção de conteúdo, mas tudo isso vai se conectar, né? A gente está falando aqui de business, de conversão, tudo isso vai se conectar na nova plataforma Play One, que vai ser uma plataforma que a gente está chamando internamente aqui de 2.0, onde a gente vai justamente proporcionar uma relação direta com esse consumidor, conhecer cada vez mais, e tem muito a ver com essa coisa técnica de a gente desenvolver uma solução para aquele consumidor, conhecer cada vez mais, e a partir daí a gente, inclusive, acho que tem um olhar até de curadoria de dados nesse mundo, é um pouco da nossa visão de negócio. Dados aqui é um ponto importante, e eu estava lembrando agora, tem uma conhecida que ela fundou uma fintech, ela é investidora serial, e ela começou a investir numa equipe de esportes, num time, não especificamente por causa da expertise que ela tem na competição, mas para entender o ecossistema e ver como que ela podia escalar com tecnologia, com plataforma. Então, aqui é uma outra questão importante. Tem um ecossistema em formação de startups, de game techs, por aí vai, que é sobre escala. Isso envolve toda a indústria do audiovisual também, né? E aqui, Léo, eu conecto contigo porque é muito o que você respira. Às vezes a gente limita uma plataforma de OH, a gente limita pensando que é apenas uma mídia, mas vocês são um ecossistema de engenharia, de tecnologia, de formatos, né? E vocês estão demandando também muitos parceiros nesse sentido. Com certeza, com certeza. Nosso meio vem evoluindo muito, em termos, né, de tecnologia, hardware, forma de transmissão, né? A Ana mesmo falou com essa chegada agora do 5G. Hoje, né, o AR, por exemplo, ele já consegue rodar web-based, mas quando chegar, né, com essa chegada do 5G, isso aí vai começar a ficar simplesmente sensacional, da integração das telas com realidade aumentada. A questão de sistemas, a gente está implementando agora, junto com um parceiro, uma vitrine para Vivo touchless. Então, você vai ver a tela, e já tá em trial aqui no Shopping Morumbi, uma tela de LED que você vai chegar na frente e já vai interagir só com movimentos. Aí você fala, pô, mas isso aí já podia fazer antes, com aqueles videogames, né? Mas não, hoje é sem ter que fazer aquela setagem, uma coisa muito mais intuitiva e muito mais fácil de lidar. Os próprios softwares que rodam as nossas telas, a gente tem mais de 15 mil telas instaladas em diversos locais. A evolução desse software, os hardwares mesmo, as telas hoje que a Samsung e a LG produzem, já vem com, né, justamente com os players embarcados, com os computadores embarcados, a questão da tecnologia de modem 4G. Então, assim, essa evolução do out of home, ela se deve em grande parte justamente essa evolução tecnológica e que veio acompanhada também com uma redução de valores de hardware. Então, isso aí melhorou muito, né? Mais recentemente,
você falou a questão de parceiros, voltando à questão do lado do Phygital, que eu falei do Phygital Out of Home, a gente trouxe, né, a Desmóvel trouxe a Logan, que são empresas especializadas em mídia mobile geoposicionada. Criamos um núcleo para fazer esse desenvolvimento interno dentro da nossa empresa, para começar a oferecer um novo tipo de produto, que é justamente a integração da mídia física, né, nos nossos terminais de passageiros, no Ibirapuera, com a mídia mobile geoposicionada, com a mídia dentro de games, né, tomando justamente aquele cuidado ali que a Bruna falou, como é que você integra isso para não ficar uma experiência invasiva dentro dos games, e sim uma experiência, né, que seja tranquila. A gente optou por seguir por esse modelo aí de trabalhar com out of home dentro dos games. Então, você está jogando futebol ali, é a placa, né, vamos falar assim, é a placa do estádio, na hora da corrida ali é um billboard, né? É um painel lá dentro também. Já estamos desenvolvendo isso aí para Hermes Pardini, ganhamos prêmio, inclusive, recentemente, junto com a Logan, para o Hermes Pardini, em termos de integração multiplataforma. Estamos agora desenvolvendo uma primeira campanha para o Itaú, já também com essa base de games integrada com out of home real, com virtual. São muitas possibilidades, e é igual aquilo que eu falei com você um dia desses sobre a questão da mentalidade de inovação aberta. A nossa empresa está aberta e em constante conexão com startups, com empresas de tecnologia, para trazer o que tem de melhor, né, em termos de geoposicionamento, identificação de fluxo e outras tecnologias que podem ser utilizadas para justamente dar uma turbinada e fazer esse upgrade no nosso produto. A inovação aberta aqui é super importante, até porque precisa de muita velocidade e de muita versatilidade dos projetos, né? Então, co-criar e inovação aberta aqui é muito importante. Pessoal, eu vou para a última rodada, o tempo voou, eu estou muito feliz deu match aqui né? A gente está se complementando bem, a conversa, ela é técnica, mas ela é também sobre negócio, estou gostando bastante. E vou fazer a rodada final, que é para falar um pouquinho sobre tendência. E, Ana, eu uso um outro termo de uma banda, que é o Don't Believe the Hype, né? Eu gosto muito de questionar o hype. É o Public Enemy, né? Eu gosto muito de questionar o hype, e aí isso é importante. Mas falando de tendência, e vamos olhar a tendência 2022, porque agora a gente está com um olhar de negócios, de retomada e de algumas prioridades na mesa. Então, olhando para esse mundo imersivo, olhando para as tecnologias que você já mencionou de VR, AR e outras, o que tem de tendência que vai me ajudar como negócio, que pode me ajudar a vender, a estruturar uma estratégia, digamos, de curto e médio prazo? Eu acho que a primeira tendência é o maior uso, né, a maior democratização, principalmente da realidade aumentada. E aí um pouco com a função que eu falei de não só na ponta de entretenimento, mas na ponta de compartilhar conhecimento sobre o produto. Então, de ensinar o consumidor, eu diria, na parte de educação do consumidor, a realidade aumentada ela é muito poderosa. Eu acho que pensando em 2022, VR ainda não vai ser o ano do VR, né? O VR depende de você ter um device, né? De ter o aparelho, ainda não é super acessível, super democrático, e depende principalmente da gente. No caso, né, do Brasil, a gente ainda não tem o 5G, então depende do 5G para você ter uma experiência que a gente fala seamless com VR, porque hoje, se você tiver num streaming, a nossa internet não segura com constância, né? Sem falhar, falando especificamente de internet móvel. Então, acho que aí depende de um avanço da tecnologia. Já que eu falei de 5G, eu espero que a gente já tenha testes funcionais de 5G nas capitais. Então, acho que isso é uma outra tendência. As empresas começarem a testar com essa nova tecnologia, a produzir, né, usando essa nova tecnologia. E acho que aí tem umas outras coisas que não dizem respeito especificamente, Pacete, quando a gente está falando de imersão, né? Que aí não é tanto a narrativa, a história que eu conto, o game, as marcas entrarem no metaverso, esse tipo de coisa, mas ainda uma discussão sobre dados, né, importante,
sobre como a gente vai fazer sem os cookies para identificar consumidores quando a gente está falando de ambientes digitais, especialmente quando eu estou falando de escala, né? Mais uma vez, o Leonardo trouxe um ponto aqui importante sobre, eu consigo geolocalização, né? A Out of Home era uma mídia que durante muito tempo você não tinha informação sobre efetivamente, era tudo assumptions, começa a ter dado hoje, real, fato, né? Acho que essa discussão de dados, privacidade de dados vai continuar e vai ser muito quente, assim como a discussão geral de reputação das marcas, de brand safety, e acho que algumas outras coisas que não são bem imersivas, mas tem a ver com o que a gente falou aqui, que é esse grande ecossistema de tecnologia digital, como TV conectada, digital out of home, as experiências que são híbridas, né? Então, de eventos, assim, os eventos estão voltando, as pessoas querem ir para os eventos reais, a gente está sedento, né, pela vida real, mas a gente a gente fez uma pesquisa no começo do ano nos mercados que já têm o 5G implementado, tá? Isso não envolveu o mercado brasileiro. Mas a gente ficou muito surpreso, a gente tinha uma premissa lá no Yahoo que as pessoas não iam querer experiência imersiva, digamos assim, nos próximos 2 anos. Estou fora disso, chega. Quero mais saber. E pelo contrário, assim, o que saiu foi que 70% dos consumidores nesses mercados querem mais experiências imersivas, seja para aprender alguma coisa, então muito essa função educacional, seja para se divertir. Então, a gente tem um consumidor sedento, acho que o que vai acelerar em termos de tendência é as marcas entrarem mais nessas diferentes frentes e a tecnologia acelerando, isso falando de curtíssimo prazo. E se Deus quiser, o 5G, pelo menos na Paulista, na Faria Lima, no Rio de Janeiro. Muito bom, e aí muda toda a conversa, né? Lê, eu vou perguntar para você agora, não especificamente sobre o 5G, porque eu acho que a Ana passou bastante por esse ponto, mas quando eu pergunto para você sobre tendência, eu queria falar sobre dados, porque vocês olharam muito para a questão dos dados nas nossas conversas, nos IDs, e os dados hoje eles são insumos para lidar com um público que está baseado em comunidade, né? Não é um gamer, são vários, não é um jogo, são várias comunidades. A partir de agora, e olhando para 2022, o que vocês já aprenderam em relação aos dados, como que vocês aplicam isso para a experiência, para o negócio e para todos os projetos que vocês estão colocando em pé? Assim, a gente quer ser uma casa de curadoria de dados. Esse é um ponto fundamental da nossa estratégia, a gente quer conectar tudo, né? E aí, quando a gente falou aí de Phygital, permite isso, né? Porque antes, quando a gente estava falando sobre... se a gente criou uma lógica de ecossistema, de conexão das iniciativas, né? Você tem um braço que é evento, um braço que é competição, um braço que é conteúdo. Como é que a gente conecta tudo isso? Agora a gente tem uma forma de conectar, então todo o nosso desenho estratégico é de amarração de cada uma dessas iniciativas. Então, o garoto vai lá, ou a garota vai na Play One, participa de um campeonato amador, depois ela vai para o campeonato escolar, depois ela vai na arena e joga presencialmente, ela vai na loja e compra um produto. Essa informação essa trilha, esse caminho, é muito importante para a gente saber e a gente poder direcionar esforços e desenvolver soluções e ofertas para esse consumidor, né? Então, na ótica do negócio que a gente está desenvolvendo, né, justamente nos dados que a gente vai conectar todas as iniciativas do nosso ecossistema. Mas eu queria um pouquinho além também, Pacete, e assim, trazendo, além da questão de dados, que é fundamental e é talvez o coração da estratégia, tem algumas outras tendências que olhando assim, do ponto de vista de negócio, e falando dessa indústria que é a que eu estou dedicado agora, de games e até mais especificamente esportes, porque assim, quando a perspectiva do 5G, ela vem acelerando algumas coisas, né? Então, por exemplo, esportes mobile, que é uma tendência que só vai crescer, né, de competições de esportes, né? O Free Fire explodiu no Brasil, tem uma série de outras vindo aí, e os eventos Phygital é uma outra tendência que, de uma certa forma, quando a gente pensa na experiência ampliada, com o 5G ali na frente, isso vai mudar tudo. Isso tem a ver com dados também, então isso tudo se conecta, né? E tem algumas outras coisas de tendência que fogem um pouquinho disso, mas que eu queria pontuar aqui, que tem a ver com essa história que a gente, na pandemia, a gente viu explodir o movimento dos streamers, né? E aí, daqui a pouco, a gente tem os streamers conectando comunidades em torno de competições de games, daqui a pouco já não era necessariamente sobre competições, e daqui a pouco a gente vê um cross muito grande do mundo tradicional com o mundo eletrônico, como, por exemplo, o case do Gaules com a NBA. Eu acho que isso é uma tendência, a gente vai ver muito disso, a gente discute bastante com
meus ex-colegas de Globo, né? Mas a gente discute muito isso, como é que isso evolui, né? Esse cross entre o mundo do entretenimento, mainstream, o mundo do esporte tradicional, com o mundo, com essa linguagem, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de games e esportes, a gente está falando de uma linguagem para falar com o jovem, né? Com aquele jovem que está ali colocando horas e horas da sua atenção nesse mundo, né? Então, eu colocaria isso também como tendência. É importante para a gente encerrar e falar um pouco sobre isso também. Muito bom, Bruno. Eu vou deixar você para fechar e vou perguntar para o Léo. Léo, a gente falou aqui, a gente falou sobre várias parcerias, sobre tendências, até o ecossistema de Martech e Adtechs que daria, né, outras conversas, mas pensando também agora, Léo, que muitos dos clientes e parceiros que estão olhando para o Digital H também precisam converter, também precisam gerar resultado, né? Então, o que você enxerga para 2022 em relação a isso e como que você adiciona mais tecnologia a essa nossa conversa? Pacete, a gente já tem feito esse trabalho, né? Justamente essa questão do mobile geoposicionado, ele já está entregando mais resultados mensuráveis para os clientes, né? Então, isso foi o primeiro passo que a gente deu agora nesse sentido em 2021. Um outro ponto que a gente vem trabalhando e estimulando, porque, querendo ou não, a gente tem um meio, né, e temos que convencer, aí, no caso, os clientes mesmo e as agências de publicidade a começar a inovar também dentro do nosso meio. As nossas telas, elas não são só transmissoras, a gente fala que elas podem ser ali justamente a janela de entrada, né, do comprador, no caso, né, da audiência, na loja, né, na experiência de marca do nosso cliente. Então, a questão dos próprios QR Codes, que é uma tecnologia relativamente muito simples, ainda muito pouco adotada aqui no Brasil, né, como a Ana bem colocou, fez uma ação lá para a Volvo em 2019, nós já fizemos ações para diversos clientes utilizando, mas existem as formas mais certas, mais adequadas de utilizar essa ferramenta para que ela gere maior taxa de conversão. Outra coisa, a gente tem trabalhado muito a questão dos conteúdos. A gente está nesse momento aí, cada vez mais com as redes sociais explodindo, TikTok e tudo mais, como que a gente consegue trazer um modelo diferente de comunicação para as telas de out of home? Como é que a gente consegue trazer um modelo de comunicação mais, vamos falar, story, mais real, para dentro das nossas telas? E estamos com alguns projetos em desenvolvimento bem legais, inclusive, estimulando a cocriação da audiência junto com as marcas para que as pessoas comecem a aparecer mais nas telas de out of home. A questão da mensuração de resultado, né, através também da implantação de não é beacons, mas de sensores das nossas telas, para entregar uma audiência em tempo real para os nossos anunciantes. Tudo isso aí foi tema aí de um trabalho esse trabalho de inovação aberta que a gente iniciou em 2020, continuamos em 2021 e estamos implementando. A gente já está fazendo diversos projetos piloto, inclusive, nesse sentido, também entregar agora já em 2022. O 5G, como, né, Leandro e Ana falaram também, é uma promessa que vai revolucionar. A gente já tem diversos projetos esperando o 5G, mas a gente não sabe quando é que chega, né? A gente fica nessa promessa aí de começar o quanto antes. Por enquanto, eu só vejo ali no meu celular, em alguns pontos aqui de São Paulo, eu vejo aqui um 5G e falo, pô, legal, mas por enquanto só está na telinha do meu celular, porque eu não percebi essa mudança. Não sei se é problema meu, mas parece 5G ali, eu empolgo, não dá nem para falar direito. Eu nunca vi ainda, viu, o 5G aqui no meu. Bom, Bruno, eu vou terminar contigo. Valeu, Léo, a gente está quase terminando. E aí, Bruno, eu vou perguntar sobre as palavrinhas, as buzzwords que estão aí. Black Friday para rolar, social commerce, shopping stream, live commerce, game commerce, o exemplo que você deu da parceria de vocês. E aí, né? Como que a gente vai evoluir nessa conversão de começar a vender, de fato, do mundo dos games para o mundo real? Isso é super interessante mesmo, porque isso é um movimento que começou muito forte a partir do ano passado e isso só vem crescendo. A Gucci é um ótimo exemplo, porque também
Na verdade, é uma série de fatores, porque uma marca como a Gucci está dentro de um jogo da Ubisoft, assim como outros também que estamos em negociação. Porque isso a marca também enxergar games como uma mídia poderosa, que ela uma mídia interativa, que você pode ter sua marca como uma skin com um personagem que vai deixar o personagem mais cool, vai ter uma roupa legal, que eu vou no shopping, vou ver aquela mesma jaqueta, aquele mesmo blusa da Gucci, também na vitrine. Então, muitas vezes, Pacete, é claro, isso é para gerar mais vendas, a gente, né, sabe muito bem qual é o motivo principal em mídia, mas isso muitas vezes se torna algo aspiracional, porque muitas pessoas não vão realmente comprar a blusa ou a jaqueta na loja, mas vai ter o seu skin lá com a blusa, porque aquilo é legal, porque aquilo deixa o meu personagem mais cool. Então, acho que isso é muito dessa relação, muito interessante que o mundo da moda está enxergando em games, que sim, tem uma relação grande com conversão, quero gerar mais venda, quero atrair um público jovem, um público novo, quero deixar minha marca mais legal, mas ao mesmo tempo eu estou colocando a minha marca num novo universo. Então, acho que isso tem muito essa relação, o game e-commerce é também um pouco sobre isso. Uma outra coisa também que eu quero destacar, sei que você trouxe aí várias novos conceitos, mas um outro também é sobre a parte de experiências também, experiências do mundo real que vai para o mundo dos games. Então, no final de outubro, nós lançamos um jogo que se chama Riders Republic, e ele é um jogo de esportes radicais. E a Red Bull, por exemplo, é a principal marca do jogo. Tem muitas outras, tem marcas de BMX, tem diversas outras marcas, mas a Red Bull é a que está mais presente. E lá você tem vários eventos, por exemplo, o Red Bull Rampage, que é um evento muito famoso de Red Bull, enfim, existe já há muitos anos, e que está dentro do jogo, e que faz essa relação com o mundo real. Então, a gente até fala que isso é muito para os atletas de sofá, sabe? É um pouco da relação com o canal off, né, Leandro? Que está lá, tem uma super... Mas não significa que todo mundo que assiste é surfista, sarado. Então, existe muito desse interesse também que você tem por algo da vida real, mas que faz um pouco... Não faz muito sentido com o seu lifestyle, mas que funciona muito bem com o seu universo dos games. Então, isso é total sobre o metaverso. Muito bom. Bruna, Leandro, Ana e Léo, queria super agradecer. Assim, como eu disse, deu match, a gente ficou falando aqui 1 hora sobre assuntos que conectam muitas indústrias, então muito obrigado pelo tempo de vocês. E, pessoal, reforçando, nós falamos um pouquinho mais sobre games, falamos sobre metaverso, imersão, mas é sobre um ecossistema que tem relação direta com negócios, e com técnica e com tecnologia. Então, observa com uma outra ótica também. Começa a olhar para esses movimentos e ver o que tem ali de oportunidade. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Queria agradecer ao Site Experience por essa oportunidade, por esse convite. E a gente segue com esse line-up, reforçando que marketing e comunicação é indissociável à tecnologia e todos esses termos de geeks que a gente usou aqui em determinado momento. É isso. Muito obrigado.